Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao Hora da Saúde, uma produção do Hospital de Amor que busca sempre levar informação de qualidade sobre saúde básica até você, aí na sua casa. Em cada programa, um tema diferente. Hoje nós vamos falar sobre o médico de família e comunidade. É uma especialidade médica que pode atuar em diversos setores da saúde, como ambulatórios, como hospitais, como serviços de gestão de saúde e também no ensino e pesquisa. E o nosso convidado de hoje é um médico que pouca gente conhece aqui no programa. É o meu parceiro de apresentação, o Dr. Marcelo Gobo Júnior. Muito obrigado pelo convite, Glaucia. É sempre um prazer a gente conversar sobre medicina de família. Dr. Marcelo, mudando um pouco de lado hoje, né? Sai da parte de entrevistador para o convidado. Dr. Marcelo, primeiro, queria que a gente começasse explicando o que é um médico da família, porque muita gente ainda não tem ideia que existe essa especialização. O médico de família, ele tem a cara hoje no Brasil do que a gente fala que é o médico de antigamente. Aquele médico que vai na casa da pessoa, que conhece os problemas de saúde de uma família toda, que quando a gente precisa pensar em pedir uma opinião, tirar alguma dúvida, é a pessoa que vem na nossa mente. Apesar de ser uma especialidade que ganhou mais notoriedade nos últimos anos, já não é uma especialidade tão recente assim. No Brasil, o termo medicina de família e comunidade existe desde 1994. E aí a gente vem crescendo e ganhando mais espaço entre os pares nos últimos anos. Doutor Marcelo, a gente sabe que povoa o imaginário popular de que o médico da família trabalha em casa, como antigamente. E isso também é algo que precisa ser desmistificado. Com certeza. Uma das maneiras de se atuar é no serviço de atenção domiciliar, ou que nos convênios a gente fala do home care. E isso é um dos cenários em que o médico de família pode trabalhar e que faz parte das competências esperadas de um profissional da medicina de família. Mas não é o único, né? A gente também, às vezes, pode pensar que o médico de família é o médico do postinho. E nem todo médico que trabalha numa unidade básica de saúde tem formação em medicina de família. Isso é uma confusão. Medicina de família é uma especialidade geral, assim como é a clínica médica, que é o clínico geral, assim como é o pediatra, que é o pediatra geral, ou o ginecologista. A medicina de família, ela ocupa esse espaço de ser algo abrangente, que é diferente da pessoa que acabou de formar, que é um médico generalista, e que também pode trabalhar numa unidade básica de saúde, mas o enfoque, a maneira de trabalhar, nem sempre é a mesma. E ele pode trabalhar atendendo desde o bebê da família até o vovô ou a vovó da família? Com certeza. O principal jeito do médico de família trabalhar é pensando nas relações do indivíduo ao longo do seu ciclo de vida com o seu entorno, com a comunidade. Então, desde num determinado território, quando a pessoa nasce e ela tem um médico de família responsável pelo cuidado dela, essa pessoa vai ser acompanhada por esse médico de família enquanto os dois permanecerem naquele território. Então, se os dois passarem toda uma vida ali, toda uma vida vai ser acompanhada pela mesma pessoa. Já que a gente vai falar dessa especialidade e explicar para quem está em casa como é que funciona essa especialidade, vamos lá do início, vamos começar do começo. Como é a formação? Como é na faculdade? O que aprende o médico de família? A formação inicial do médico de família é a mesma de qualquer médico. A gente faz os 6 anos da graduação em que a gente vai ter contato com assuntos gerais dentro da medicina, né? E entender as bases do funcionamento do corpo humano, entender como a gente examina alguém, entender como são as doenças, o que as causam, como a gente trata, de modo geral. Depois, o médico vai precisar fazer um processo de residência, ou uma prova de título que equivale à residência. Mas a gente tem umas regrinhas que variam de local para local, pensando nisso. Mas, de modo geral, quando a gente vai fazer a residência, a gente está fazendo uma especialização, que é a mesma especialização que o cardiologista faz, que o pneumologista faz, que o dermatologista faz, que o cirurgião faz, e que a gente às vezes não considera como uma especialidade médica. A gente fala, não fui no especialista. O médico de família, ele é especialista assim como os outros. Quem faz clínica médica e trabalha na terapia intensiva sem ter feito medicina intensiva, fez o mesmo tempo de residência que o médico de família, e é especialista de modo igual nesse aspecto da medicina, do cuidado com a pessoa.
Você falou sobre umas mudanças de regras. Essas mudanças são em relação à instituição de ensino ou em relação à região em que o médico vai atuar? Em relação à instituição de ensino. Então, hoje, o que a Associação Médica Brasileira exige? Ela exige que para qualquer especialidade médica seja possível você adquirir o título através da prova de título de especialista. E para você poder fazer isso, o tempo de trabalho com aquela especialidade precisa ser o dobro do tempo relacionado ao equivalente do programa de residência. Então, se eu vou me especializar em medicina de família, ou em clínica médica, ou ginecologia, que são especialidades que vão ter ou 2 ou 3 anos de residência, para eu poder prestar a prova de título sem ter feito residência médica ou alguma coisa que equivalha, eu vou precisar ter um tempo de trabalho que seja o dobro. Então, para medicina de família, 4 anos de atuação. Para clínica médica, 4 anos de atuação dentro daquele ramo, para eu poder ter o direito de fazer a prova e ter o mesmo título de especialista de quem fez a residência. Doutor Marcelo, a gente falou rapidamente no começo do programa, no começo desse bloco, sobre onde pode atuar o médico de família. Agora a gente está falando sobre a parte de estudo, a parte de ensino, mas como que você vê, você como médico da família, quais devem ser os requisitos de um candidato a ser médico de família? O que ele precisa ter em mente e o que ele precisa principalmente gostar? A primeira coisa é gostar de gente. Médico de família é um médico de gente. A gente nunca vai conseguir ver uma pessoa como um pulmão doente, um coração doente, um rim doente. A gente sempre vê o todo. E a gente tem algumas ferramentas de trabalho que elas são um pouco diferentes das ferramentas de trabalho de outras especialidades. Então, o médico de família, que é um especialista de relações, então ele se especializa muito nas relações que o indivíduo tem, no ciclo de vida, ele precisa gostar de gente, ele precisa gostar de conversar. Porque boa parte do trabalho nasce da conversa, nasce da escuta. E dentro da medicina de família, que é um campo muito vasto, existem jeitos de trabalhar diferentes. Então, se eu sou alguém que gosta de gestão, de organizar coisas, se eu for trabalhar dentro de uma unidade básica de saúde, eu vou precisar ter um mínimo de noção de gestão. É esperado do médico de família isso. Mas eu posso trabalhar só como gestor. E aí não ter contato na assistência, posso ser gestor hospitalar, gestor de convênio, gestor do município. Esse é um dos tipos de atuação. Eu posso fazer só atenção domiciliar. E isso é uma outra coisa que o médico de família tem que ter como habilidade. Estar em vários ambientes diferentes. O consultório ele é muito confortável. É um ambiente de controle do médico. Quando a gente vai fazer uma visita no domicílio, não é um ambiente de conforto do médico. A gente está indo num espaço que pertence a outra pessoa. A gente está atuando como um visitante. A gente vai fazer essa visita domiciliar. Então a gente entra na dinâmica da família, na rotina. Às vezes você vai fazer visita e é um momento que é próximo de um café, de um almoço, e você entra naquela dinâmica para poder participar. E uma das coisas mais importantes é uma coisa que chama competência cultural. Isso é uma habilidade específica do médico de família. Quando a gente termina a formação, você imagina que competência cultural você aprendeu a fazer, ou a ter. E o que é isso? Eu não gosto do termo competência cultural porque gera uma barreira que é justamente contra o que o termo deveria fazer, né? Competência cultural é a capacidade de entender o outro com o olhar do outro, dentro daquilo que faz sentido naquela cultura. Então, por exemplo, se eu trabalho com uma comunidade indígena, onde o maior valor em relação ao cuidado de saúde. Então, nessa comunidade, a percepção de que eu estou sendo cuidado, de que eu estou doente ou não estou doente, vai nascer do contato com o pajé, por exemplo, com a pajelança. Um trabalho de empatia mesmo. Exatamente. E eu entender que aquilo tem tanta validade quanto eu atender alguém que vai discutir comigo um protocolo de última linha para o tratamento da hipertensão, da pressão alta. Que esses dois conhecimentos, eles não são melhor ou pior, eles são só diferentes. E que às vezes aquilo que é a vontade do outro, que faz sentido para ele, que às vezes eu vou considerar como um absurdo na minha cultura, faz todo sentido. Essa competência cultural, uma vez num congresso eu ouvi um palestrante falar o termo humildade cultural, que é uma coisa que realmente faz sentido. Eu tive uma experiência curta de medicina humanitária, e aí eu fui para um outro continente, num outro país onde a cultura era totalmente diferente.
Então, o cuidado em saúde ali não tem nada a ver com o que a gente tem na cultura do Brasil. Muita coisa me estranhava, me chocava, eu falava assim, nossa, mas isso é inadmissível. Quando você passa a entender que, na verdade, é inadmissível para mim, que tenho uma história de vida, que no meu país, na minha sociedade, isso não encaixa, você começa a desenvolver essa habilidade que é a competência cultural. E isso é imprescindível para o médico de família, porque esse exemplo extremo de um outro país, isso fica muito nítido. Mas às vezes dentro de uma cidade, isso é muito presente. Num bairro, num outro, e aí eu preciso ter essa capacidade de transitar entre essas realidades e não julgar. E estar muito aberto para não julgamento, que talvez seja o principal diferencial em relação à equipe de saúde como um todo. Doutor Marcelo, então é importante que o profissional ele tenha esses valores, né? Da importância da empatia, da importância do outro, isso além das aptidões, das habilidades técnicas, então isso realmente, a gente pode dizer que ele deve estar em primeiro lugar? Com certeza, isso vem antes. A parte mais fácil da medicina de família é a medicina, vamos dizer assim. Que esse conceito de medicina que a gente tem na cabeça, nosológico, o que é isso? De doença. De pensar que tudo é doença e que saúde é não ter doença. Conhecer a doença, diagnosticar e tratar, essa é a parte mais simples, a mais fácil. O resto, que é o grosso mesmo, é a parte mais trabalhosa e que a gente não consegue desenvolver em 2 anos de residência. Doutor Marcelo, a impressão que eu tenho é que o médico da família, ele acaba se tornando também um amigo. Tanto um amigo do paciente que ele vai ver por pouco tempo, como no seu caso, que teve uma missão humanitária, quanto de uma família que ele vai poder vai passar a atender por um período maior, quando ele estiver numa cidade. Essa impressão é correta? Com certeza. Imagina que em alguns lugares você tem médicos de família que atuam há 15, 20 anos. E aí essa pessoa fez o pré-natal de alguém e esse alguém deu à luz a um outro ser. Esse outro ser foi acompanhado na puericultura, então você viu a infância, você viu a adolescência, você viu o primeiro ano na escola, você acompanhou junto com essa família a formação, e você às vezes começa a acompanhar a mudança no ciclo de vida e você vê essa mesma pessoa casar, e aí você vai fazer o pré-natal dessa nova fase da família. Então você fica muito dentro do que é a realidade da pessoa. Esse princípio da medicina de família chama longitudinalidade, que é você cuidar de uma mesma família, de um mesmo conjunto de pessoas ao longo do tempo. E toda vez que você vai na unidade, é sempre a mesma pessoa que te atende. Isso forma um vínculo em que você passa a conhecer a pessoa como um amigo, de fato. Você vive as mesmas alegrias e as mesmas tristezas sempre. Você assiste a vida em tempo real acontecendo. Diferente de uma especialidade focal, em que você vai ter uma consulta ali de 50 minutos, 1 hora, e que ela é muito específica. Então você vê a pessoa indo cuidar do diabetes e você só vê aquilo. Você não vê o restante da vida. E na medicina de família você vê. Estamos falando hoje sobre medicina de família e comunidade. O nosso convidado, Dr. Marcelo Gobo Júnior, apresentador do programa, hoje assumindo o outro lado do nosso estúdio. Daqui a pouco, depois do intervalo, vamos entender um pouco mais sobre como é o trabalho desse profissional. A gente já volta.